Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física, de número 32, para vocês do 8º ano. Então, pessoal, hoje eu preparei uma surpresa bem interessante para todo mundo, hein? Hoje nós vamos estudar e nós vamos aprender sobre as artes marciais mistas. É uma espécie de competição onde vários estilos de lutas e técnicas são utilizadas nesses combates. Nós vamos conhecer diversos atletas nacionais que sobressaem nesse tipo de esporte, nessa modalidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas lutas, sobre as lutas utilizadas, quais artes marciais eles utilizam no MMA, como é chamado também, entre várias outras informações e curiosidades sobre essa modalidade, pessoal. Então me acompanhem e vamos conhecer. Mixed Martial Arts, ou talvez em português, artes marciais mistas, constituem-se um tipo de luta oficial em que os atletas que se confrontam, eles podem utilizar golpes de mais de uma arte marcial. Em geral, é bastante comum que cada atleta tenha a sua especialidade em uma modalidade específica, ou pelo menos, talvez duas, alguns. Bem, esses embates, eles permitem que a disputa ocorra em pé, ou também, como muitos de vocês já devem ter visto, numa luta de chão, aquela luta que parece mais uma luta de judô, uma luta oriunda do jiu-jitsu. Bem, gente, em geral, é bastante comum que cada atleta eles tenha a sua especialidade, e eles permitem que, utilizando-se de técnicas específicas do judô, do karatê, do jiu-jitsu, do muay thai, do boxe, do kickboxing e do wrestling, que seria uma espécie de luta livre. E aqui a gente vê o ringue, um tipo de ringue. Na verdade é só uma ilustração, um desenho, mas que dá uma ideia de como que é esse local, esse objeto aí. E qual que foi a origem das artes marciais mistas? O que deu na cabeça de alguém para juntar um lutador de judô, um lutador de karatê, de jiu-jitsu e de outros esportes tão diferentes, de outras lutas tão diferentes entre si? Bem, gente, a origem desse esporte, nos moldes como nós conhecemos agora, é brasileira. Seu início se deu, imaginem só, na década de 1930, quando o jiu-jitsu, por meio de Hélio Gracie, tentava se estabelecer no país como uma arte marcial eficiente. Nesse contexto todo, eram promovidos confrontos entre lutadores de outras artes marciais contra esses especialistas em jiu-jitsu. E aqui a gente vê a foto do lutador, ele já está em uma idade avançada, E aqui a época que ele era, a época que ele estava no auge de sua forma. Diferente das lutas que são observadas atualmente, nessa época não haviam regras delimitando os confrontos, o que colocava em risco a vida dos lutadores. No entanto, a estratégia de Gracie rendeu os frutos esperados. Após vencer inúmeras lutas, o jiu-jitsu passou a ganhar popularidade. E aqui a gente vê uma capa de uma revista especializada em jiu-jitsu. Aqui seria, na verdade, Brazilian Jiu-Jitsu, jiu-jitsu brasileiro. Se não me engano, assim, uma revista internacional, e jiu-jitsu brasileiro é uma modalidade esportiva. Então, Ultimate Fighting Championship, a primeira organização de um torneio de MMA, ocorreu nos Estados Unidos por incentivo de Rorion Gracie, filho de Hélio Gracie. Trata-se da UFC, chamado de Ultimate Fight Championship, que se iniciou no ano de 1993 e que hoje movimenta cerca de $1,5 bilhão. E aqui a gente vê também o cartaz desse evento, Um personagem bem famoso também, bem conhecido, que é esse lutadorzinho nessa posição. Esse campeonato foi como uma alavanca para o surgimento de outros campeonatos que se tornaram tão importantes quanto o UFC, como é o caso da Strikeforce. O Strikeforce também apresentou uma inovação
de extrema importância para o universo do MMA. São organizadas lutas também entre lutadoras mulheres, o que não ocorria no UFC antigamente, né? As lutas, elas são compostas por 3 rounds de 3 minutos cada. A exceção se dá em decisão de cinturão, né? Composta por 5 rounds de 3 minutos cada um. As categorias masculinas são geralmente divididas em leve, né, que é até 70 quilos, meio médio até 77 quilos, médio até 84 quilos, meio pesado até 93, pesado até 120 quilos. No que se refere às disputas femininas, elas ocorrem apenas em 2 categorias, meio médio, né, até 61 quilos e médio até 66 quilos. Brasileiros. O Brasil ainda permanece com atletas em destaque. Exemplos não faltam, né? Por exemplo, aqui nós vemos o Vitor Belfort. E também temos Anderson Silva, Lyoto Machida. Vitor Vieira Belfort, nascido no Rio de Janeiro em 1º de abril de 1977. É um lutador de artes marciais mistas, né? MMA brasileiro, especialista em boxe e que, no momento, ele pratica também o karatê estilo Shotokan. Aqui a gente vê uma foto do Vitor, né, no começo de uma luta. Bem, ele já lutou em eventos como Cage Rage, Strike Force, Pride e pelo UFC. Belfort, ele é ex-campeão do torneio peso pesado e ex-campeão também do peso meio pesado da UFC e possui em seu cartel vitórias sobre nomes importantes do MMA mundial, como Randy Couture, Rich Franklin, Michael Bisping, entre muitos outros, né? E também, imaginem só, gente, né? O seu conterrâneo Vanderlei Silva, também brasileiro, né? Ele também lutou com ele. E alguns astros do boxe, como Evander Holyfield e Anthony Johnson. Aqui nós temos também uma outra foto do Vitor, né? Com algumas informações extras da fonte de pesquisa. Bem, gente, Anderson da Silva, conhecido também como Spider, nascido em São Paulo em 14 de abril de 1975, é um lutador brasileiro-americano de artes marciais mistas e ex-campeão peso médio também da UFC. Anderson conquistou 17 vitórias seguidas e 10 defesas de título consecutivas, tendo a sequência interrompida no dia 6 de julho de 2013, quando perdeu o cinturão peso médio da UFC para Chris Weidman. Spider é considerado um dos maiores lutadores de MMA da história. E aqui uma das posições que ele adora representar, né, como parecendo uma posição do Homem-Aranha, do Spider-Man. E quais são as regras da UFC? Bem, gente, as regras para o MMA moderno evoluíram bastante desde os dias do Vale Tudo, também do Shot Fight e da UFC 1. Tanto que nos primeiros eventos do UFC, quanto do Vale Tudo, não havia muitas regras, né? As únicas proibições eram sem dedo no olho, mordidas ou cuspes. O sistema moderno de regras se chamava Regras Unificadas de MMA, surgindo em 2001 com a Comissão Atlética do Estado de Nova Jersey, para criar um sistema de regras universal para o esporte com parceria do UFC, também para legalizar e legitimar esse esporte nos Estados Unidos. As regras unificadas entre elas, né, são as gerais. Os lutadores devem usar luvas de dedo aberto fornecidas pelo evento. Os lutadores são divididos por categorias de pesos semelhantes às encontradas em outras modalidades de esportes e lutas. É obrigatório o uso de coquilha, né, que é um equipamento de proteção genital, e protetor bucal. É permitido, porém não é obrigatório, joelheiras, tornozeleiras e bandagem para tornozelos. Lutadores que não demonstrarem agressividade ou combatividade serão advertidos e a luta pode ser reiniciada.
E entre as proibições, entre as condutas consideradas antidesportivas, como cabeçadas, dedo no olho, segurar na roupa do adversário, usar substância escorregadia no corpo, né, utilizar linguagem imprópria, cuspe, atacar o adversário no intervalo, atirar o adversário para fora do ringue, entre muitas outras proibições. Então, pessoal, em todas as pesquisas que eu fiz, eu notei algo muito interessante também no mundo do boxe, e deve acontecer muito no mundo da luta, né? No momento antes da luta, chamado a pesagem, onde os lutadores se encaram, é um momento que, em determinadas situações da história, demonstrou muita tensão, né? Muitos atletas acabaram saindo na luta, acabaram saindo na briga, antes mesmo de subir nos rings nesses momentos. Bem, decisões de luta. Também existem diversos motivos e circunstâncias para decidir uma luta. E algumas delas, né, são desistência, finalização, quando alguém finaliza mesmo um adversário, né? Nocaute técnico, tá? Nocaute técnico, na verdade, vamos dizer assim, é quando o cara já perdeu, mas ainda não desistiu, né? E daí o juiz acha, ó, esse cara, acho melhor cuidar da integridade física dele e vou parar a luta nesse momento. O árbitro, ele também tem esse poder, né, de encerrar uma luta, tá? Bem, gente, a luta pode ser parada por um médico responsável ou cancelada judicialmente. E desqualificação, né, até poderá haver a possibilidade de cancelamento de uma luta. E aqui é bem o momento onde os lutadores estão caindo no chão, gente. Uma finalização também de um ataque parecido com o judô, jiu-jitsu. Bem, quais são os estilos de lutas mais comuns, né? Os estilos de luta mais comuns encontrados nessa modalidade, no MMA. As principais lutas utilizadas, né, nesses torneios são o karatê, o kickboxing, o muay thai, o jiu-jitsu brasileiro, que foi criado pela família Gracie, né, o wrestling, que seria a luta livre, boxe, judô, taekwondo, sambo, capoeira, sanshou, entre vários outros. E aqui a gente vê um golpe conhecido na capoeira, né? Parece um capoeirista jogando aí. Bem, gente, então essa foi a nossa aula sobre as artes marciais mistas. E olha só, eu digo para vocês, hein? É sempre um orgulho, né, para mim apresentar uma aula assim, uma aula que a gente saiba, que eu possa passar essa informação para vocês, que os brazucas estão deixando a sua marca no mundo dos esportes, a ponto deles influenciarem totalmente uma modalidade, valorizando a luta de chão do jiu-jitsu. Eles não só criaram um novo esporte, como eles influenciaram uma geração de lutadores. E aí, pessoal, vocês se interessaram por alguma dessas modalidades do MMA? Alguém teria coragem de praticar alguma luta desse tipo? Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.